Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E você já sabe, se está aqui no nosso canal há algum tempo, que hoje é dia especial. Hoje é dia do o amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 40, no dia 7 de abril de 21. Hoje temos aqui um momento eletrizante, coisas muito interessantes irão acontecer. Seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. Se você não assistiu os últimos episódios, é só entrar no YouTube, inscreva-se lá no grupo Consciência Hebraica, tem a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica e outras playlists que você pode acompanhar estudos e compreender melhor o universo que vai de Adão até o Apocalipse, que descreve a mente, a consciência do infinito, se revelando na consciência do ser humano. E, como sempre fazemos aqui no nosso amanhecer, nos ventos do nosso amanhecer da consciência hebraica, por que consciência hebraica? Nós falamos que das 4 potencialidades humanas, a que reflete mais a nossa natureza, a especialidade dela é essencial. Nesta faculdade nós temos a consciência. Por isso que os animais não alcançam essa faculdade. E lá temos o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico para nós representa a espiritualidade humana. O judaico é mais aquilo que é local, que aconteceu no Oriente Médio. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, os pais da igreja, o Agostinho, Aquino, Lutero, eles acabaram tendo essa influência do helenismo. E nós queremos um Jesus mais à hebraica, por isso, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, esse é o curso do início de tudo e de todas as coisas, um curso maravilhoso para você acompanhar o desenvolver da consciência hebraica. Boa viagem, e para a sua viagem nós oferecemos o nosso jato supercósmico, crístico, e vamos agora ver o que nós estamos compreendendo nesse bloco, As dimensões da sexualidade humana e a genética de Jesus. Olha, realmente nós estamos estudando a eugenia, o processo de alinhamento de um povo para a formação genética de um homem. Isso só a divindade pôde realizar, e esta história está registrada de Gênesis a Apocalipse, e conta a epopeia, a odisseia humana, como nós temos um sentido, uma vibração, uma direção, uma missão, um propósito, e como isso vai mudando a nossa consciência e vai alinhando a nossa parabólica de maneira cósmica. Nós estamos cada vez mais integrados com Yahvé Elohim Adonai, nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Pai querido, o nosso Papai, aquela vida infinita que nos toca amorosamente, em graça e em amor. Então, você vai compreender isso, Cuidado para não tomar decisões apenas pela aparência das coisas. Aqui é fogo, hein? Nós andamos demais, guiados pelos nossos olhos, e a estética nos atrai, Então nós somos atraídos naturalmente por aquilo que é belo, e muitas vezes o belo não é bom, Às vezes pode ser, mas às vezes não. Está servido por um chá aqui. Vamos ver isso daí na vida dos nossos patriarcas. O mistério dos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. Olha, você vai compreender um mistério maravilhoso, isso vai te reposicionar cosmicamente. Então, aguarde. A ordem sacerdotal de Melquisedeque. Misteriosa. Nós estamos aqui nesse capítulo cheio de mistérios. Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Que ele representa, qual o símbolo?
e a ordem sacerdotal, né? Hoje você vai descobrir a que ordem você pertence. É empolgante, você vai gostar. O significado do dízimo, né? Lá em Abraão nós vamos compreender este mistério do dízimo, vamos entender direitinho o que está proposto, né? O que ele representa cosmicamente, por que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, tudo isso a gente vai ver. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, lermos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Olha, a leitura dos textos hebraicos, ela vai transformando o teu interior, vai modificando a tua frequência, vai alinhando a tua parabólica, vai sintonizando, né? Você vai adquirindo esta mente chamada a mente de Yeshua, ou a mente de Cristo. E isso vai mudando a tua vida. Não é, pode ser uma coisa radical em alguns pontos, suavemente, como um amanhecer, aos poucos em outros, né? Você vai amadurecendo, vai crescendo, enfim. Isso é tudo de bom e é o que nós queremos apresentar aqui para você. Eugenia crística para a formação do Messias e grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar para o seu interior, né? Então nós estamos lendo os textos hebraicos do Antigo Testamento, ali a história de Gênesis, e estamos adquirindo visão, sabedoria com a vida destes homens, né? Estamos adquirindo conhecimento, estamos adquirindo libertação, estamos formando a nossa identidade real, né? Meu amigo, você não é só corintiano, pessoal que gosta do Corinthians, corintiano, são paulino, palmeirense, né? Coisa aí, tem coisa mais profunda para você se identificar, vibrar, para você construir a tua identidade. Eu sou brasileiro, eu sou um habitante do planeta, né? Você pode expandir esse olhar para algo cósmico, para algo profundo, né? É o que nós desejamos para você. Gênesis 12, 14 a 20 e Gênesis 13, de 1 a 2, nós fizemos uma seleção. E aqui o texto diz assim: aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher de Abraão, né, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Torna e vai-te, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. E lá em Gênesis 13, subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então vamos para algumas reflexões, né? Mistério da possibilidade de participação do Egito na genética dos hebreus para a formação do Messias, né? Olha, esse é um assunto que nós vamos tocar, bastante delicado, e aqui aliás, em nenhum ponto, né, a gente gosta de ser dogmático, mas a gente prefere estar aberto a possibilidades dos acontecimentos, né, de lições
que nós vamos aprender, compreender. A genética de Jesus é misteriosa, né? Você vai encontrar pontos que nós vamos ver aqui ao redor, né, ao decorrer da formação dos genes, né, da escolha desses elementos que formaram um homem extraordinário. Você vai ter dois elementos muito interessantes na genética. Você vai ter concentração e dispersão. Tá? Em alguns momentos ela fica dentro de Israel e em alguns momentos ela busca elementos de fora. Né? Como, por exemplo, você vai ver Raabe, a prostituta, né? Que era uma mulher que tinha aí relações sexuais com vários homens, né? E ela entra para a genética de Jesus. Você vai ver, por exemplo, Ló tendo relação com as duas filhas. Né? Você vai ver o caso lá na frente de Davi, num caso de adultério com Betsabá. Né? Enfim, muitas situações onde essa mistura genética acaba acontecendo. E aqui nós entramos num ponto que é muito mais intuitivo, porque hoje a ciência não tem ainda instrumentos, que eu saiba pelo menos, a respeito de uma compreensão mais profunda sobre isso. Mas a sexualidade humana ainda é pouco compreendida, né? O nosso contato, de um modo geral, com outras pessoas, com a realidade, o que realmente permanece dentro de nós, o que flui no nosso interior, né? São coisas que nós não compreendemos ainda totalmente. Aqui eu vou selecionar algumas passagens, por quê? Porque, voltando aqui para o texto, você pode ler essa passagem e considerar que não houve tempo de Sara ter tido relações com Faraó. Por outro lado, você pode também compreender que houve esse relacionamento sexual. Então, isso que nós vamos deixar aqui em aberto, né? A influência da genética egípcia no povo de Israel, o Egito como um símbolo, é algo tremendo, algo que acontece. Né? Por exemplo, quando José e Maria vão com o menino ainda fugindo de Herodes, eles vão para o Egito. Lá está escrito nas Escrituras, do Egito chamei meu filho. Abraão gera com Agar, né, um filho chamado Ismael, pai de todos os árabes. Então, aqui nós também vamos compreender que numa relação sexual você acaba fazendo um pacto de sangue, né? Você atrai o sangue da outra pessoa e troca fluidos, troca qualidade com aquela pessoa. Será que é só no físico? A ciência ainda não consegue compreender ou não tem instrumentos para medir o que um contato tão íntimo entre duas pessoas ocasiona. Mas, além da esfera física, tem uma esfera emocional, mental e espiritual que acaba sendo fundida, que acaba deixando uma marca e que acaba criando uma influência, né, na vida da pessoa. Mas isso tudo nós não vamos ser dogmáticos, vamos deixar aqui como uma sugestão de entendimento. Vamos ler algumas passagens. Você pode considerar aqui que Faraó foi avisado antes de tocar Sara, só que o texto não diz isso. E você vai ver, por exemplo, logo à frente esse fenômeno e acontece novamente. Né? Diz que Sara é sua irmã, na verdade ela era meia irmã dele, né? Mas da parte de Deus nós não vemos nenhuma repreensão por Abraão usar esse recurso. Como nós já falamos, quando Yahvé quer repreender um profeta seu, um servo seu, por exemplo, lá no caso de Davi, com Betsabá, ele foi duramente repreendido. No caso de Abraão aqui, quando Abraão toma essa atitude, não, Deus não fala nada.
Então, o que a gente entende com isso? Né? Que tinha aí uma necessidade. Por exemplo, Abraão vai lá para o Egito por ter passado um período de muita fome. Né? Aí ele sai aqui do Egito muito rico. E aí fala em prata e ouro que ele carrega. Né? A gente sabe que, simbolicamente, a prata e o ouro representam qualidades espirituais. Né? Será que, por exemplo, essas relações que Sara teve, se é que ela teve, né? Não queremos deixar isso aqui firmado, mas é uma possibilidade, não seria necessária na formação de Isaac, o que realmente afeta o sistema de genes, o sistema de ordem sexual de alguém, né? Realmente nós não temos instrumentos, não temos como aferir, essa não é uma palavra que envolve nada que seja científico, mas apenas intuitivamente nós podemos compreender que houve esta fome, Deus leva Abraão até o Egito e a mulher dele acaba sendo tomada por Faraó. E é interessante que você vai ver aqui que na passagem de Abimeleque, que é o rei de Gerar, e que também toma Sara por mulher, mas lá o texto é claro dizendo que ele não a tocou. Aqui o texto não fala nada. O texto se omite, não diz nem que sim, nem que não. Né? Disse Faraó que a tomou por mulher, né? Que havia tomado ela por mulher. E o texto não diz. Então nós concluímos que houve um relacionamento sexual entre Sara e Faraó e que de alguma maneira isso estava em algum propósito ligado à eugenia genética, ao filho que Sara iria gerar mais adiante, influências que acabaram sendo importantes numa composição que nós não entendemos totalmente, mas isso tudo é um propósito do sagrado. Então, aqui fica para você esses dados todos, né? Aqui nós colocamos que ela foi tomada para a casa de Faraó lá, e ele fez bem a Abraão por amor dela, né? Então, tudo indica aí que ele teve contato com ela, fez bem a Abraão por amor dela, né? E teve ovelhas e vacas, isso daí não foi imediatamente, instantaneamente, né? Aqui diz, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Mas você vai ver que no caso de Abimeleque é bem diferente, né? E aqui diz, de maneira que a houvera tomado por mulher. Então, depois ao final, ele sai rico em prata e ouro, símbolos de qualidades espirituais que ele está levando aí do Egito. Talvez nesse mistério todo envolvido nas relações humanas. Isso tudo como um propósito na genética do Messias. Olha que interessante. Sexo como fusão física, mental, emocional e espiritual. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Ora, conhecer aqui, evidentemente, não é troca de cartão de visita, né? Está dizendo que conhecer está no sentido de fundir. Então, para os hebreus, a relação sexual era muito mais do que simplesmente dois corpos tendo contato. Era uma fusão, conhecimento aqui tem sentido de integração, né? Então nós sabemos que há uma influência física, quando você se relaciona com alguém, troca de fluidos, pacto de sangue, você acaba fazendo uma aliança com alguém. Né? Ah, mas hoje em dia você tem relações avulsas, sexo fortuito. Né? Bom, as pessoas estão fazendo aquilo que querem fazer, né? Muitas vezes sem muita ética, sem uma visão mais profunda, sem estar envolvidos com verdadeiro amor e compromisso com quem você se relaciona. Né? Muitas vezes a pessoa
nem gosta, nem é apaixonada, nem ama profundamente, mas simplesmente está ali, né? Não tem nada melhor para fazer, né? E está envolvido emocionalmente com a pessoa, mas não tem uma aliança de fato, né? Falta uma consciência espiritual, falta uma ética, uma compreensão maior da vida. E a pessoa simplesmente é aberta para vários homens, várias mulheres, etc. Enfim, isso é o que é mais comum no animal que nós somos, na sociedade que nós vivemos, nos valores do animal que existe em nós, né? Mas, à medida em que a pessoa se espiritualiza, que ela amadurece, que ela se torna mais profunda, que a vida dela tem mais significado, então essas relações passam a exigir um compromisso, a exigir uma qualidade, um propósito, um sentido, uma direção, né? Então, o sexo deveria estar envolvido em algo que tem mais profundidade. Mas como exigir, né, a profundidade de alguém que é muito raso dentro de si, de uma sociedade que tem valores tão superficiais, apenas externos, estéticos, aparentes, né? Enfim, fica para você aí as reflexões e consequências que isso tudo tem gerado, né? E aí, olha, o rei de Gerar, que é uma passagem que nós vamos ver mais à frente, você vê, aqui no caso do rei de Gerar, está escrito, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse o Senhor, matarás também uma nação justa, né? Então você percebe que, nesse caso, foi bem explicitado que ele não teve relações, né? No caso do faraó, diz que houvera tomado por mulher. Então, o que é que nós sentimos? Que há uma influência do Egito necessária, né? Isso vai acontecer em outros momentos aí da história dos hebreus, e isso tudo envolvido na genética, na eugenia de Jesus, né? Determinadas qualidades que vão ser necessárias para a formação desse homem extraordinário que foi Jesus, né? Por isso que quando Simeão levanta a criança, tomando-a dos braços de Maria, uma das expressões dele, a mais incrível, é: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Então, nesse conteúdo tem muita coisa ali, né? Essa preparação diante, envolvido com os povos. De um modo geral, a ordem em Israel é para que eles tivessem relacionamento entre o povo hebreu, né? Não com pessoas de fora, mas há momentos em que essa genética necessariamente é cruzada, ela é envolvida com outros povos, pela direção do Eterno, né? Então, tudo isso forma um mosaico que nós, até hoje, não compreendemos com totalidade, mas é algo belíssimo, né? Então, Gênesis 13, 11 continua. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Olha, então aqui o primeiro ponto que nós vamos ver, né, a centralidade do sagrado na vida de Abraão. Uma coisa importantíssima, né? Muitas passagens nós vemos Abraão edificar um altar e levantar adoração a Yahvé Elohim Adonai. Então nós recomendamos que você faça o mesmo, né, na tua vida e nós na nossa vida e cada um de nós, né? Erga o seu altar, tenha o seu lugar no seu quarto, na sua casa, onde você separa tempo para meditação, para leitura dos textos sagrados, para silêncio, para perguntas e para audição, né? Orar não significa só falar um monte de coisas a Deus e em seguida levantar e ir embora, mas você tem que ficar em silêncio para ouvir as respostas ou abrir um texto das Escrituras e ler para que a vida infinita fale com você. Então, siga o exemplo de Abraão. Transforme a sua vida em um altar. Edifique altares na tua vida. Sacralize a tua vida. Ganhe a dimensão do eterno. Coloque isso como prioridade para você. Isso é muito importante. E a questão da escolha e dos critérios da escolha, né? O arbítrio. Olha, aqui entra o que eu falei, né? Vamos analisar o que aconteceu entre Ló e Abraão. Ora, Abraão tinha sido um benfeitor de Ló. Ló perdeu o pai e Abraão, depois o avô falece, né? O pai do pai falece, e Abraão toma Ló e o orienta e o instrui, toma como se fosse um filho. Na verdade, Abraão adotou o filho do seu irmão. Então, Ló é um filho adotivo para Abraão. E isso é uma figura muito interessante, porque ela é profética. Abraão, nesse ponto, estará como Jesus diante de Deus, e Ló como os gentios, como aqueles que serão adotados, que não eram filhos legítimos. Você vai ver isso em várias passagens que nós vamos ver aí adiante. É linda essa figura. Então, nesse momento, quando Abraão diz, ora, eu te dou o direito de escolha, Ló deveria, se tivesse sensibilidade espiritual devida, né, ter retribuído a gentileza, principalmente pela autoridade de Abraão e por tudo que Abraão tinha feito por ele, né? Mas o que ele faz? Ele seguia pelos seus olhos. Ele olha aquela campina fértil, né, bem regada e tudo. Ao invés de oferecer ao tio, fala, tio, olha, o melhor lugar é esse, né? Fica o senhor com ele, eu vou procurar um outro local. Não, ele vai e toma posse, né? E deixa que o tio dele se vire. Aí você vai ver que essa escolha depois no final não vai dar muito certo. Ele acaba perdendo tudo lá na frente, né? E o Abraão tem que resgatá-lo. Você vai ver essa história. Então, presta atenção aqui na sabedoria que consta aqui no texto, né? Então, primeira coisa, tem pessoas que te ajudam, que te auxiliam, né? Tem pessoas que a vida é infinita, que Deus usa para te abençoar, né? Então você honre essas pessoas, procure beneficiá-las quando for possível, né? Tenha isso no teu coração, carregue isso, tenha gratidão, aprenda a ser grato, né? Aprenda a retribuir em momentos que a vida prepara, porque isso foi um verdadeiro teste para Ló, né? Essa situação de contenda. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no nosso interior e fora de nós, faz parte de um grande teste, né? De uma grande visão para nós sabermos quem nós somos.
está passando dificuldade ou você está com muita fartura, alguém te ajuda, alguém honra você, se dedica a você, e o que você retribui, o que você pode fazer, né? Qual que é o gesto de gratidão que você tem? A gratidão é um dos princípios fundamentais da felicidade, da alegria, da vida, né? Aqui no caso, o Ló teve um interesse material. Ele, neste momento, ele deveria ter honrado o tio, né? Deveria ter dado o melhor lugar para o tio. E muitas vezes na vida nós fazemos isso, nós recebemos muito de várias dimensões e na hora de retribuirmos a gente não tem gratidão, não tem maturidade o suficiente, né? Então que a vida nos dirija, que a gente seja grato, que a gente possa reconhecer as pessoas que nos ajudam, honrá-las nos momentos devidos, corretos, né? Então fica para você essa reflexão que traz muita sabedoria. E continua Gênesis 13, 12 e 17, dizendo assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ó, o lado que ele escolheu ia para Sodoma e Gomorra. Aí vem aqui, ó. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom, hoje nós estamos aí com o politicamente correto, né? Que é um patrulhamento ideológico muito grande, que você simplesmente não pode mais dizer o que é doce, o que é salgado, o que é certo, o que é errado. E o pessoal quer transformar tudo, estão acabando com o pecado, né? Não tem mais pecado. É politicamente incorreto você considerar alguma coisa pecado, porque cada um vive do jeito que quer, porque cada um tem o seu arbítrio e está tudo certo. Bom, de fato a divindade deu arbítrio. Os homens de Sodoma e Gomorra tinham arbítrio, olha aí no texto. Agora, a classificação, ela não é feita por homens, né? Então tem um parâmetro? Ah, não tem parâmetro nenhum, ninguém sabe nada. Bom, então tudo bem, aí se viva desse jeito. Agora, nós compreendemos que há um parâmetro, tá? Nós compreendemos que há algo que foi conservado, né? Que vem dos patriarcas, que vem de uma sabedoria milenar, que aponta uma realização cósmica. E tem coisas que fluem nessa direção da vida e coisas que fluem na direção da morte. Comportamentos humanos, decisões, escolhas que o homem faz que estão erradas. Ah, mas ele pode escolher, é verdade. Pode escolher. Então, erra também a sociedade religiosa quando simplesmente quer proibir alguém de viver a vida que a pessoa queira viver. Isso é um erro, é um radicalismo religioso. Agora, também erra o outro lado da história quando proíbe a espiritualidade de declinar e de apontar aquilo que pode ser vivido e deve, segundo aqueles que querem essa ética, e aquilo que não é próprio, não é devido, não é interessante, não está fluindo no sentido da vida. Então, sabemos que isso vai piorar, né? Cada vez mais as pessoas não vão querer esses apontamentos, mas isso não é impossível não acontecer. Vocês vão ver no caso de Ló, de Sodoma e Gomorra, aí o que acontece, né?
com os homens de Sodoma e Gomorra? Então, nós estamos aqui colocando para você. Verdadeiramente, cada homem, cada mulher pode viver do jeito que quer no universo. Agora, isso vai ter consequências. E quando, se elas tiverem amor a Yahvé Elohim Adonai, a Yeshua HaMashiach, ou seja, se há algum valor a Deus e ao Cristo, então a palavra deles vai ter um sentido e um significado. E se você tem uma tendência contrária, você deve se acomodar às escrituras, né? Aos valores que estão contidos, não aquilo que sai da tua cabeça ou que é conveniente, ou porque você tem um filho ou uma filha, ou porque você tem um interesse, e aí você passa a querer que as escrituras abonem aquilo, e você vai querer achar uma explicação para dizer que tudo aquilo está certo quando aquilo está errado, que aquilo lá é doce quando é salgado, que aquilo ali... Como é que você vai fazer isso? Você não vai ser feliz, você não vai conseguir fazer isso. Você pode fazer. As pessoas podem viver do jeito que elas querem. Isso é dado, a divindade dá o arbítrio. E toda a sociedade deveria permitir isso, né? Deveria ser livre. Cada um vive do jeito que quer. Agora, a pessoa não quer ouvir que isso terá consequências e que não é o que a vida infinita, não é o que a divindade, não é o que está proposto para a vida humana, que ela está indo no sentido contrário. Ela pode ir, mas vai terminar em morte. Não só morte física, mas morte espiritual. Então, este é o caso aqui do texto, lá no começo. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, assim, não tem aqui o politicamente correto a gente ir lá e falar, não, mas Sodoma pode viver assim, desse jeito, que está tudo bem, tá? Vamos dar uma acomodada aí, não tem... não tem nada de dar de acomodada. Isso daqui não está bom, está errado, né? O jeito que eles viviam, o que eles queriam, os valores que eles tinham, não estavam corretos com a vida. Então, fica aqui a reflexão para você, né? E aí, interessante, né? A diferença do levantar dos olhos de Abraão com Ló. Ló levanta os seus olhos horizontalmente, vê algo muito bonito e proveitoso para si e toma suas decisões. E depois vai dar uma confusão danada aí. Então, cuidado com o que os teus olhos veem e desejam. E às vezes só com a aparência externa das coisas. Esse é um aviso de sabedoria. Procure uma intuição que te dirija e que te diga aquilo que realmente pode ser interessante ou não. Segunda coisa aqui, no nosso texto, né? Depois que Ló levanta os olhos nessa direção, aparece que, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então você vê que interessante. Lembra quando Deus só se manifesta a Abraão quando o pai dele falece, né, morre, né? Parece que começa um novo ciclo ali na vida de Abraão. Aqui, quando Ló toma essa decisão e vai para Sodoma, em seguida Deus se manifesta, porque ele vê que Abraão foi muito compassivo, amoroso, né? Porque deixou o Ló escolher lá a melhor parte. Então Deus vem e diz a ele, olha, isso vem de mim, né? Tem uma direção nisso tudo aí, levanta os teus olhos, né? Só que Abraão não está levantando os seus olhos por um interesse pessoal, por um desejo de ganho. Você percebe a diferença dos dois levantares de olhos? Abraão vai ver coisas grandes também, mas só que elas são apresentadas pela divindade. Então eu pergunto, né, o que nós estamos vendo na nossa vida? Está na direção dos nossos interesses apenas? Você vive apenas pelos teus olhos, por aquilo que é o teu interesse pessoal, momentâneo, imediato, né? Ou você tem uma direção e fala, olha, não, eu posso até gostar disso, desejar, mas se
se não me é devido, se isso não tem uma direção do sagrado, então eu sofro a perda, eu vou perder isso daqui, eu não vou ter isso daqui. Ou você é daquelas crianças mimadas que batem o pé e querem de qualquer jeito. Tá? Eu já, aí, nesse estudo, eu já mostrei para vocês um dos versos que eu tenho mais temor, num salmo que diz o seguinte, né? Deu-lhes o que desejava o seu coração, mas fez-lhes definhar a alma. Isso é uma coisa terrível, né? Então, assim, cuidado com o que teu coração deseja. Veja se aquilo que você deseja está na direção do Altíssimo, ou se é apenas uma coisa momentânea que pode te levar a grandes tristezas, imensos prejuízos. Né? Então, fica a dica aqui da sabedoria, nós aprendermos com Abraão e com Ló. Tem um olhar aí que é horizontal e é terrível, nos vai trazer consequências difíceis. E tem um outro olhar que é de grandeza também, mas ele vem do sagrado. Olha o que acontece aqui com esse olhar. Ó. Levanta os teus olhos, né? Olha para o norte, para o sul, o oriente, o ocidente. Ó. Não é só para um lugarzinho, não. Deus amplia a visão de Abraão. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti a tua descendência para sempre. Agora, essa palavra para sempre, ó, mostra aí a terra prometida. E não é uma terra física, né? Você acha que a divindade está falando daquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio? Ela é dona do infinito, ela é o próprio infinito. Então, quando ela diz que essa terra vai ser dada para sempre, nós sabemos que o universo é passageiro e temporário, essa terra prometida não é aqui. Está prometendo a Abraão uma transcendência, uma vida infinita que ele terá, uma possessão que nunca lhe será tirada. É isso que é a promessa fundamental. E aqui não só feita a Abraão, feita a mim, feita a você, despertando os nossos olhos para um Sião transcendente, né? Um Zion transcendente, uma nova Jerusalém, não a velha Jerusalém, aqui cheia de guerra e de problema. Essa palavra Jerusalém, Jeru é cidade, Salém é paz. Essa cidade da paz aí nunca teve tanta guerra, e milhares de anos só tendo guerra. Devia ser cidade da guerra, não cidade da paz. Mas porque ela simboliza a nova Jerusalém. Essa sim é a cidade da paz. Então, aqui você pode crescer junto com Abraão, olha. Darei a tua descendência para sempre. Você vai entender depois, futuramente, que você é da descendência de Abraão. Você vai ser adotado, você vai ser enxertado nessa videira hebraica e vai se tornar, você vai tomar da seiva desta videira, que é o infinito, que vem de Yahvé Elohim Adonai, e depois por Yeshua, porque na verdade é ele que nos adota, a seiva vem dele. Né? Tudo isso você vai aprender aqui. E vai se transformar na tua natureza. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ora, você está achando que é só os descendentes de Abraão que estão sendo ditos aqui? Ah, não, mas Abraão se transformou em muita gente mesmo. É verdade. Mas aqui está falando que não se pode contar. Então são todos os filhos, os seres humanos gerados à imagem e semelhança de Deus, cumprindo Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. E Abraão é o homem que vai gerar o Messias, e é no Messias que todas as famílias da terra serão benditas através de Abraão, porque é da genética de Abraão. E nós vamos nos tornar filhos de Abraão. Você vai se tornar filho de Abraão. Você vai se tornar hebreu também, mas espiritualmente. Então, com Israel, com o povo hebreu, com o povo, mas não o nacional, com o espiritual, né? Que é maior do que o nacional. E aqui ele continua dizendo, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou suas tendas, foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Né?
Então, vemos aqui de novo Abraão edificando o altar, né? Então, edifique altares na tua vida, né? Centralize o sagrado, busque a tua experiência imanente aqui na Terra, cuide dos seus estudos, negócios, filhos, família, ok, tudo isso é ótimo, mas não coloque isso como a finalidade da tua vida, porque nada disso é. Olhe para o transcendente, olhe para aquilo que é o atemporal, olhe para a jornada além da Terra. Abraão aos poucos foi compreendendo, né, toda esta maravilha que este ser infinito lhe dava, ditava, né? Então aqui é maravilhoso nós vermos esse texto e aprender com ele, né? E aí vem Gênesis 14, e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, 4 reis contra 5 guerrearam. Eu cortei várias partes aqui, vamos só na essência, né? E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se, e também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão o hebreu. Olha, aqui é a primeira vez que surge a palavra Abraão o hebreu. Lembra que na passagem anterior ele vai morar em Hebron, ó. Aqui você tem o texto, ó. Habitou Abraão junto às tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebron. E logo em seguida, a primeira vez que surge o termo hebraico, olha aqui, ó, Abraão o hebreu. Por quê? Porque principalmente, né, ó, essa promessa principal que Deus expande ali para Abraão, ele recebe em Hebron. Então é como se Deus estivesse fundando a nacionalidade de Abraão quando ele lhe dá a visão. Então, o que nós entendemos, né? Meu amigo, minha amiga, você não é corintiano, você não é palmeirense, não é da Zona Leste, da Zona Sul, você não é de brasileiro, você não é nada, você pertence à visão que você tem da vida. É isto que forma a tua nacionalidade, né? Tem pessoas que brigam aí para ser de um país ou de outro. Você é um habitante do cosmos, do planeta Terra, do infinito. Não importa onde você nasceu, de onde você veio, importa a visão que foi estabelecida dentro de você, que foi formada no teu interior. Isso vai dirigir a tua vida. Você vai caminhar pelo planeta Terra como? Como palmeirense, como corintiano, como gremista, sei lá, como bairrista de um lugar, como de um estado, de uma nação, de um país. Não, deixe tudo isso. Caminhe como um habitante do universo, do cosmos, do infinito. Olhe para Yahvé Elohim Adonai como teu pai. Olhe para um propósito gigantesco de você ser gerado à imagem e semelhança da divindade. Assuma esta nação que é o cosmos, né? E procure ajudar os teus irmãos, sejam de onde eles forem, que nacionalidade tiverem, que cor de pele tiverem, o que eles estiverem fazendo, vivendo, você vai tentar auxiliá-los. Ah, mas se eles tiverem costumes sexuais ou morais ou diferentes, tudo bem, você vai procurar abrir os olhos dele para que eles compreendam uma visão muito mais profunda da vida. Mas eles podem escolher viver do jeito que quiserem. Deixa eles viverem. A divindade da liberdade, né? Temos que deixar cada um viver do jeito que quer viver, cada sociedade viver do jeito que quer viver. Porque isto vem da divindade. Agora, terá consequências, vai ter um resultado final. Ah, mas a pessoa não acredita, não quer saber disso. Deixa ela. Não. Deixa ela. Ela está vivendo sobre o quê? As pessoas estão vivendo por algum valor. Ah, não tem valor nenhum. Isso é um valor. Então, você está baseando o teu comportamento, a tua visão da vida, de onde? De onde que vem o que você enxerga? Você é um homem que atua assim, assim, se relaciona com mulheres assim, assim, constrói suas coisas assim, assado,
você é uma mulher que faz isso refogado, cozido desse jeito, ou daquela maneira, você vive dessa forma, com esse valor. Você está tirando isso de onde? Ah, da minha família, do meu bairro, do artista que eu gosto, dos filmes de Hollywood. Está baseado em alguma coisa. Filósofo, você gosta de filosofia? É baseado em que homem? Que mulher? Que pensador? É isso que dirige a tua existência? Outro homem? E esse homem tirou as coisas que dele de onde? Dele mesmo? Você está baseando nas coisas que ele tirou dele? Como o profeta hebreu que fala, o homem assentado sobre as suas fezes, né? Ou seja, a pessoa produz alguma coisa lá dentro dela que é do seu próprio interior e se fundamenta sobre aquilo, se assenta sobre o produto das suas entranhas e os outros seguem ela e se assentam em cima daquilo também. É assim que você está vivendo? Então, se algo deve ser a direção da nossa vida, que seja Yahvé Elohim Adonai, que sejam as Escrituras. Ah, mas cada um entende a Bíblia de um jeito, isso também dá confusão. Mas todos são livres. Deixe-se a Bíblia com cada um, os escritos de Gênesis e Apocalipse, e cada um vai extrair dali sabedoria que puder. E vai haver um resultado final. Né? Você pega aí a nossa outra playlist, as parábolas de Jesus, você vai ver lá nas parábolas. Né? A maioria das parábolas, Deus está ausente. Está ausente, não está presente. Por quê? Porque ele deixa com liberdade, cada um vive do jeito que quer. Mas ao final tem as consequências, o resultado. Ah, mas a gente não quer resultado nenhum, a gente quer tudo do nosso jeito, que tudo termine bem. É isso? A gente gosta desse jeito. Querido, mas não funciona assim. Entendeu? Então, esse texto vai nos alertando aí, né? Você viu aí as consequências, por exemplo, ó, que está havendo para Ló. Olha, Abraão, hebreu, ele habitava junto aos milhares de Manre, né? Ao morrer, irmão de Escol e irmão de Aner, ou de Aner, né? E eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres do seu povo. Ó, você vê a confusão aí que acabou com Ló? Ah, mas ele escolheu o melhor lugar e aquilo lá era maravilhoso. Mas olha o final do negócio. Foi bom? Então são escolhas que nós fazemos na nossa vida que têm consequências terríveis depois, né? Mas depende de como a gente assume as consequências, né? O que nós já fizemos, as consequências que deu, vamos assumir, né, com dignidade e vamos tentar melhorar daqui para frente, né, com mais sabedoria. Então tem um contexto aí, ó, um apocalíptico, né, um símbolo apocalíptico de Sodoma e Gomorra, e Ló como filho adotivo. Então Sodoma e Gomorra vai representar a terra aí para frente. Por quê? Porque você vai ver, né, nós vamos estudar um pouco adiante o que acaba acontecendo com Sodoma e Gomorra depois desse evento. E você vai ver coisas muito difíceis. E esse é um panorama do que vai se transformar o planeta Terra. Sodoma e Gomorra é um símbolo do planeta Terra todo. E Ló representa a igreja, representa os discípulos, representa os filhos adotivos que vão ser adotados por Cristo Jesus. Né? E esse Abraão resgatando ele representa Cristo nos resgatando. Olha o 318. Se você for separar esse número de maneira sábia, você vai ver que 3 é o número de Deus e 9 é o número da perfeição crística. Né? Então isso está representando Deus através de Jesus,
que está representado em Abraão, resgatando Ló, que somos nós, filhos adotivos, gentios, que não éramos da videira direta de Abraão, mas fomos adotados por Cristo Jesus. Então, esse é um símbolo maravilhoso, apocalíptico, que está contido nessa passagem. Abraão vai com 318, Deus 8:1-9, a perfeição crística, ou seja, Deus providencia Jesus para nos resgatar de Sodoma e Gomorra, que esse mundo todo vai se tornar cada vez mais. E nós vamos ser salvos, resgatados, transformados, devido a essa ação do próprio Yeshua, do próprio Jesus. Olha, nós já avançamos aí no nosso horário e já está bom, né? Nós queremos te agradecer. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Não perca o próximo episódio, nós vamos ver melhor ainda, com mais profundidade, essa passagem tão linda de Ló e Sodoma e Gomorra e Abraão resgatando. Virá Melquisedeque por aí, não perca o próximo encontro. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Você no YouTube se inscreve, dá um ok, deixa algum comentário, porque o YouTube divulga melhor o nosso vídeo assim, é uma maneira de você ajudar a evangelizar. Está aí o nosso movimento Consciência Hebraica e você pode nos ajudar deixando um like, fazendo um comentário. Também estamos no Telegram, só você procurar lá Consciência Hebraica, tudo que nós publicamos está lá. Estamos melhorando o Instagram e o Facebook. Desejamos a você uma excelente jornada no infinito, que isso tudo possa te trazer sabedoria, que você se enriqueça em todas as dimensões. Até o nosso próximo encontro. Shalom Adonai, Salem Aleikum. A paz do Eterno esteja na tua mente, no teu coração, no teu corpo, em todo o teu ser.